Boa noite, vamos chegando. Como é que vocês estão? E eu recebi algumas perguntas e eu vou estar respondendo todas as perguntas. Eu não vou deixar vocês com dúvidas. Por quê? Porque eu quero vocês satisfeitas e sabendo tudo que pode prevenir a violência. E eu já quero saber se você está me ouvindo bem, como é que estão as coisas aí. E se você está me ouvindo, me vendo. E também a Márcia já está aqui dando boa noite. A Malúcia também está dando boa noite. Boa noite, meninas, boa noite. Sejam muito, muito bem-vindas. E vamos falar sobre a psique humana. O quanto que eu preciso estar inteira para viver uma vida que eu saiba dizer sim para mim e não para o mundo. Irlane, isso é importante por quê? Porque quando eu não sei quem sou, a minha identidade ela está partida, eu fico dividida e toda vez que eu estou dividida, eu sou presa fácil. Para quem? Para qualquer predador disponível nessa vida. E aí eu já coloquei no meu stories lá, porque trabalhar com mulheres vítimas de violência doméstica é um desafio grande. Por quê? Vou corrigir. Mulheres em situação de violência, ok? São mulheres que começaram a identificar o abuso, que já tiveram uma psicoeducação, toda aquela que nós tivemos ontem aqui, falando os tipos de violência, como a violência acontece, os ciclos da violência. E ela fala como é que eu vou sair desse lugar. E a gente começa a caminhar junto com essa mulher. E o sujeito, aquele sujeito que tem controle sobre aquela mulher, ele passa a não ter. E ele fica desesperado. Então, às vezes, eu recebo uma ligação, eu recebo um áudio, eu recebo uma mensagem falando: olha, você está fazendo tudo errado, eu gosto muito de você, e você está aprisionando a mente da pessoa. E foi o que aconteceu hoje. Eu recebi um áudio de um abusador dizendo que é um absurdo eu ajudar a fulana de tal, que eu estou fazendo tudo errado, que ele gosta muito do meu trabalho, que ele me admira, mas eu estou atrapalhando a vida dele. Presta atenção na fala do sujeito. E por que eu estou atrapalhando a vida do sujeito? Porque é menos uma na mão dele. E aí a gente tem que pensar nisso, né? O que acontece nessa relação? Essa relação que eu tô tão aprisionada que eu me perco de mim. Eu me perco de mim. E toda vez que eu me perco de mim, eu entro num frisson de agradar as outras pessoas, num frisson de não saber quem sou. E ontem a gente falou um pouquinho sobre isso. Então ontem eu falei com vocês sobre 5 tipos de violência doméstica. Boa noite, Érica. Boa noite, Cíntia. Eu falei das 5 tipos de violência. Meu ex qualifica todos os psicólogos. Meu ex desqualifica todos os psicólogos. É isso mesmo. Porque ele desqualificando quem ajuda, ele acaba desqualificando, dizendo que ele é o certo. Mais uma vez, lembra que eu falei ontem? Ele entra na família, ele fala: seu pai não gosta de você, sua mãe não gosta de você, seus primos desejam você. Você não tá vendo que esses seus primos, em vez de conviver com você, eles querem te possuir, né? Ele vai falando e vai te afastando de todo mundo. Você tá vendo quando sua prima disputa de você? Você é muito melhor que ela, você tem que andar comigo, que eu que valorizo você. A fala do abusador. E aí, é muito importante que em alguns casos você encontra homens sozinhos na vida. Eles não têm família, eles não têm vínculos, eles não têm amizade, e ele chega na sua vida dizendo que é a sua que não presta, que ele é o rei, e como rei ele vai ter você como rainha do reinado dele. Olha que coisa bonita. Só que isso é doença, ok?
E aí eu já começo aqui falando, e eu gosto, né, de ser uma faxineira de conceito. Vamos faxinar os conceitos para dar certo. Nós precisamos ter uma vida pessoal, com amizades, com vínculos. A gente precisa ter uma relação amorosa, onde a gente tenha um amor da nossa vida, alguém para dividir os nossos dias, para sair com a gente. A gente tem que ter a nossa vida familiar, que é a nossa família, primos, mãe, pai, a nossa família de origem, aquele lugar que a gente nasceu, e nós não viemos do ovo e nem da cegonha, a gente veio de uma família. Então a gente precisa ter essa família, aceitando as diferenças, entendendo as diferenças naquele relacionamento. E nós precisamos ter vida profissional. Irlânia, mas eu trabalho em casa. Então, sua profissão tem que ser em casa. Você acordou isso com a pessoa? Você não é menor por conta disso. Tem chiado no meu som, Márcia? Deixa eu ver se é o ventilador. Gente, aqui tá um calor. Me fala se melhorou e vamos embora. Nós precisamos ter esse relacionamento com a profissão, com aquilo que a gente faz melhor. E olha, é muito importante a gente pensar sobre esses conceitos. E eu, essa semana, li um livro que eu já pensei numa ideia e eu quero falar com vocês aqui de primeira mão, porque quem tá aqui comigo, que trabalha, que faz parte de algum grupo meu, que faz parte do grupo terapêutico que tá aqui, sabe que a pessoa adora um livro e um filme, né? E por que isso, Elane? Porque o livro e o filme falam que eu não posso falar. Porque é você escavando o seu ser que precisa descobrir as suas respostas. Tem uma música, a Márcia é da música, e Márcia é cantora, uma pessoa da arte, mas tem uma música que eu gosto muito, que é Eu, Caçador de Mim. Eu, caçador de mim. Nós precisamos ser caçadoras de nós mesmos. Por quê? Porque em algum momento a gente pode se perder em algum lugar por alguém. E ontem eu estava atendendo uma pessoa que ela estava me falando exatamente isso. Ontem não, hoje de manhã, minha primeira cliente de hoje, ela falou pra mim que você tem que ser boa igual a prima fulana. Porque você é até boa, mas você não é tão boa quanto a prima fulana. Porque você tem um QI muito bom, mas a prima fulana... E essa pessoa hoje na vida, ela se compara em tudo. Ela se compara com as amigas do marido, ela se compara nas relações do bairro, ela se compara no condomínio que ela vive. Por quê? Porque ela aprendeu que a vida tem que ser, comparação. Só que se comparar é algo muito triste. É muito triste porque você se perde de você. E o que você quer? Quero ser o outro. Que o outro é melhor que eu? Alguém me disse isso e eu acreditei. Portanto, o outro é melhor do que eu. E aí a gente vai fascinando os conceitos e cantando Eu, caçador de mim, aonde foi que eu me perdi? Para eu me encontrar, me reconstruir. E aí, quem tá aqui também, que participa dos encontros comigo, eu falo algo sempre, que não é falar, Irlânia, quantos anos você tem? 35 anos, 18 anos com a cabeça de 35. Não tem como. Eu sou a Irlânia hoje com 35, porque eu vivi tudo que eu vivi, porque eu venci tudo que eu venci e porque eu passei por cada experiência que eu superei. Então, ou eu aprendo ou eu acerto. A vida é isso. O tempo todo a gente está aprendendo ou acertando, aprendendo ou acertando. Eu não gosto da palavra eu errei nisso, não. Você aprendeu alguma coisa, olha para isso e tira uma lição desse negócio, pra você não errar, não cair mais nesse buraco. E a gente precisa olhar para a vida dessa forma, ok? Mas a primeira coisa é... Deixa eu ler que a Márcia tá falando, né? Falou que melhorou o som.
E a Eliane falou que entrou com o telefone Elaine entrou com o telefone do filho. Fica à vontade aqui. Meu ex chegou a trocar meu nome, me chamando pelo nome da ex. Hoje eu sei que foi de propósito. Na época, caía na conversa fiada. Olha, é muito importante a gente pensar nisso. No que eu me submeto. Ó, me submeter, né? O outro é maior e, ó, ele, ó, me joga pra baixo. Me joga pra baixo, não me legitimando, trocando meu nome. Quando você olha pra cara do sujeito e vê que é de propósito. Hoje eu tava falando com um rapaz aqui na sessão e eu falei pra ele, quando a gente chega num lugar e a pessoa fica feliz que a gente chegou, a gente sabe, não sabe? Se a pessoa tá fazendo uma cara assim de que, ó, não tá bom não. A gente não sabe. A gente lê as nossas emoções através das nossas expressões. E por isso eu preparei uma live com você, com um especialista nessa área, linguagem não verbal, para falar sobre isso. Tanto da postura do abusador, quanto da postura da vítima. E aí eu quero que você acompanhe aqui, porque tem muita coisa pra gente aprender. E o que eu falei, e eu falo e eu repito, informação é libertação. Toda vez que eu me informo, que eu aprendo algo novo, eu consigo levar adiante. Mas eu tava falando aqui de uma ideia que eu tive, e aí você vai me falar se essa ideia faz sentido pra você. Se eu fizer esse lançamento, você vai estar comigo aqui. Eu trabalho com livros e filmes o tempo todo. E aí eu aqui já fiz algumas séries, alguns filmes, e aí você pode assistir, tá aqui. Mas eu pensei em fazer um clube do livro. E qual o livro que a gente vai falar, Irlanda? A gente tem um monte de livro para falar, mas a gente pode falar de livros que falem da identidade da mulher. Então nós vamos ter aulas semanais aqui, um dia que eu vou combinar aqui com vocês. E a gente vai fazendo um clube do livro. Irlane, e esse clube vai durar até quando? Cada semana a gente estuda um capítulo. E depois, Irlane, a gente estuda outro livro. Porque a gente tem um monte de livro para falar sobre mulher. E toda vez que a gente fala sobre mulher, a gente liberta a mulher. A gente liberta até o imaginário da mulher. Porque tudo nosso começa na mente. E lembra que eu falei que hoje a gente ia falar sobre patologias, transtornos mentais envolvidos com a violência? O primeiro deles é o ciúme. Irlânia, ciúme é uma doença mental? Não, mas é algo patológico. É uma patologia. É uma patologia. Mas o ciúme, ele vem muito agarrado com apaixonamento. Pensa comigo. Quando eu conheço alguém, a Marília Mendonça tem uma música que eu acho maravilhosa, ó. Me apaixonei pelo que eu inventei de você. Eu não te conheço ainda. Eu não sei quem você é. Eu não sei de que ovo você veio. Se você veio do ovo, se você veio da cegonha, se você veio de um útero. Mas eu olhei pra você e eu... amor da minha vida. Não existe amor assim, tá? É apaixonamento. E quando eu me apaixono por alguém, eu não vejo a pessoa. Eu vejo o meu histórico interno, as minhas memórias sobre as relações e algo parecido que é familiar àquilo que eu já conheço. E aí eu começo a me retroalimentar. E aí eu gosto de pensar sobre a palavra paixão. A palavra paixão, ela vem de patos, que vem da palavra patologia, que vem da doença lá, ó, de vista. Patos, patologia, que é doença de vista. E por que, Irlânia? Porque, ó, eu fico cega. Eu não vejo ninguém. Eu não vejo nada quando eu estou em apaixonamento. Irlânia, e o que fazer? Olha, o apaixonamento, ele tem um tempo de durabilidade.
Quando eu me apaixono por alguém, ó, me apaixonei pelo que tinha dentro de mim, gostei do que vi porque se tornou para mim familiar e eu fico ali sozinha. O meu cérebro manda mensagem para a minha suprarrenal libera para o meu corpo adrenalina. Então, pela adrenalina eu me mantenho nessa relação. Por isso que às vezes é como um feitiço mesmo, tá? De 12 a 48 meses. De repente eu acordo do lado do sujeito e falo assim, o que eu tô fazendo aqui? Como que eu me apaixonei por essa bagaça? Eu tô olhando pro lado assim, né? Dormi, acordei, olhei e falei, meu Deus, o que é isso? Ele grita, ele faz isso, ele faz aquilo. Por que eu tô aqui? Porque você se apaixonou por algo conhecido que já estava dentro de você. Por isso a importância do autoconhecimento do processo terapêutico. Pra quê? Pra eu quebrar o feitiço. Rania, por que você tá falando isso? Porque eu conheço mulheres que tá no 6º relacionamento abusivo. Ela não quebrou o padrão, ela não se permitiu conhecer algo novo e ela fica repetindo figurinha. É culpa dela? Não, culpa não. A gente não trabalha com conceito de culpa na terapia. Mas a gente trabalha com conceito de responsabilidade e autoconhecimento. Porque toda vez que eu me conheço e eu sou responsável por aquilo, eu mudo o padrão. Ninguém é mais culpado, ninguém tá mais apaixonado, sabe? Aquela coisa assim, ó. Hoje eu gosto da lupa, tá, gente? A pessoa vai cantar, a pessoa vai contar história, a pessoa vai falar de livro, a pessoa vai trazer objetos para ajudar aqui no nosso saber, tá? Eu gosto da lupa. E eu tava conversando com um cliente hoje e eu falei assim, engraçado, né? Sendo assim, ó, na vida. Procurando o conhecido. Tô procurando o que eu conheço. E aí dá ruim. Dá ruim por quê? Porque você não se permitiu conhecer mais coisas. E parar de viver sendo agido e escolher agir na vida. Na direção daquilo que você quer. Daquilo que você precisa. E como é que a gente faz isso, Irlane? Se conhecendo. Ó, virar a lupa pra dentro, sabe? Eu, caçador de mim, eu me procurando. Porque eu tô aqui. E o Tiririca, ele fala algo que eu gosto muito. Onde eu vou comigo. Só que em alguns casos, a gente não se deu conta de que aonde eu vou comigo. Porque a gente está na fantasia. Fantasia da vida, fantasia da busca de um príncipe, fantasia de várias coisas que a gente fantasia na nossa mente. E como que a gente se liberta, Irlane? Se conhecendo. Sabendo o que a gente quer. Agora mesmo, antes de começar aqui, eu tava com uma cliente e ela falou assim, eu não dizia não. Mas agora eu fico tão feliz quando eu vou dizer não. Eu falei, yes! Aprendeu a dizer sim pra si. Irlane, mas quem diz não é egoísta? Se dizer não para o outro e se respeitar é ser egoísta, bem-vindo ao clube. Seremos egoístas. Porque a gente precisa se respeitar. E hoje eu ouvi algo também. Eu adoro atender, gente, porque a live não quer ir repetida, porque não tem como, porque eu vou trazendo as coisas que eu tô ouvindo, as coisas que eu tô aqui na clínica atendendo. Mas hoje eu ouvi algo, me apaixonei, Irlane, me entreguei de corpo, alma e espírito. Eu falei, meu Deus, mas é uma religião? É uma religião, me entreguei de corpo, alma e espírito. E sabe o que acontece comigo e com você no apaixonamento, quando a gente se entrega de corpo, alma e espírito? A gente fala, ó, a partir de hoje, tudo o que você quiser eu faço. A partir de hoje, eu abro mão de mim para viver você. Eu passo a ser a lua que só reflete a luz do sol. Isso não é saudável. Lembra que eu falei no começo aqui? Se você não estava comigo, vai lá ver. Nós temos áreas na vida, dimensões na vida. E a gente precisa alinhar essas dimensões. Para quê, Irlane? Para não se abusar. E para entender que a relação amorosa é uma das áreas da nossa vida. Amanhã a gente vai falar mais sobre isso, porque eu vou esmiuçar isso para você. E aí eu quero que você venha comigo para a gente aprender mais sobre isso. Então a primeira coisa que eu falei foi o apaixonamento. É a primeira patologia do sujeito. Tô apaixonada. Me apaixonei pelo quê? Pelo que eu inventei de você. Vamos pensar lá na música da Marília Mendonça. E eu preciso romper. Pra quê, Irlane? Pra evoluir, crescer, ter relacionamentos mais saudáveis
e a gente precisa, para ter relacionamentos mais saudáveis, se respeitar, se autoconhecendo sempre, ok? E aí a gente vai pensar nisso, que a gente fica burro. Por quê? Porque a motivação é a adrenalina. E a adrenalina é aquele hormônio que o nosso corpo libera, que ele faz a gente ficar aqui, ó. Ó, trabalhei em hospital durante 10 anos, isso. Trabalhei, meu primeiro hospital foi um hospital cardiológico. O paciente chegou em parada cardíaca. O que a gente faz, ó? Pega o carrinho de parada na adrenalina e, ó, choque nele. Pra quê? Pra fazer o corpo funcionar. A gente precisa da adrenalina, mas a gente não pode, ó, andar na cegueira desse hormônio, porque nosso corpo também, a gente tem algo que acontece em nós que são os vícios emocionais. A gente acostuma a viver por adrenalina, por dopamina, por serotonina. E quando eu vivo por dopamina, ó, droga, comida, e a gente vai falar sobre os transtornos mais envolvidos e que eu mais atendo na violência doméstica. E aí a gente vai falar sobre isso. Então a gente vai pensar nessas questões. Irlane, eu bebo pra esquecer, ó, que é dopamina. E aí que é anestesiar a dor, entorpecer, não sentir. A realidade é tão dura que eu bebo para adormecer a dor. E aí vem a adicção, o alcoolismo. E a gente precisa pensar nisso. O quanto que o que eu vivo é desenvolvido pela palavra que eu não digo. Porque quando eu não falo, meu corpo grita. E grita como? Arrumando uma forma de viver sem essa dor. Porque ninguém consegue viver o tempo todo na dor. Então, em meio à dor, eu preciso encontrar uma luz no fim do túnel. Uma luz. E aí eu vivo por essa luz no fim do túnel. Mas eu quero que você não viva pela luz do fim do túnel. Eu quero que você acenda a luz, para que a luz venha. E eu gosto de pensar nisso, ó. Espírito, venha para a luz. A gente precisa vir para a luz, ok? Como passa, eu tô falando aqui, Bárbara, sobre a gente se olhar e ser caçador de si mesmo. Você precisa se encontrar. E como isso? Amanhã a gente vai falar de alguns tópicos referentes a isso. Hoje eu tô destrinchando os conceitos pra gente mergulhar nisso. Por isso que é uma jornada, ok? E aí eu já falei que surgiu a ideia do Clube do Livro. Por quê? Porque a gente estuda livros de mulheres. E é uma forma de você ter conhecimento, aprender sobre você e caminhar aqui no meu Instagram. É só você continuar seguindo que você vai ver o dia, você vai ver a hora e a gente vai aprender. E aí a gente vai destrinchar conceitos. Por que, Irlane, que tem que destrinchar conceitos? Porque a minha mãe, a sua mãe, o padre, o pastor, o porteiro nos ensinou errado. De propósito, Irlane, não. Lembra que eu falei ontem? Eu sou terapeuta DBT. E a gente pensa que todo mundo está fazendo o melhor o tempo todo com o que sabe. Irlane, mas fez tudo errado. Fez achando que estava fazendo o melhor com o que sabia. E como melhorar isso? Se olhando, parando de se julgar, parando de se culpar e abrindo o olhar. E ó, já quero falar, tá? Não é patologia. Ó, a gente usa o DSM-5 para definir os transtornos mentais e psicológicos, né? A gente usa isso aqui, ó, Manual Estatístico dos Transtornos Mentais, para definir. E a gente, ouvindo o cliente, a gente tem formas de mensurar isso. A gente vai dizendo a pessoa tem isso, a pessoa tem aquilo, a pessoa tem aquilo outro, ok? Mas eu tava conversando essa semana na minha terapia. Eu tô estudando, tô fazendo essa live, né? E aí tô estudando, porque tem muitas coisas que a gente tem que trazer à lembrança, porque nem tudo a gente vê todo dia. E aí eu falando com a minha terapeuta, eu falei, ai, amigo, me ajuda, porque eu lendo isso aqui, eu tô falando, mas eu também tenho isso, mas eu também tenho isso, mas eu também tenho isso. Por isso que a gente não pode ficar em noticiário de Facebook, Instagram, Google. Por quê? Porque todo mundo fala tudo. Mas se a gente ficar com muitos ruídos, a gente adoece pelos ruídos.
E quando a gente sai de uma relação abusiva, às vezes a gente quer respostas. Só que não tem respostas. Você precisa se conhecer. Nós temos, assim, eu gosto de trabalhar com os exemplos clínicos porque você se identifica, dispara em você, caramba, eu vivi isso, caramba, eu segui esse padrão. Lembra que eu falei ontem da cliente que eu tô atendendo, que ela tava 72 horas de jejum intermitente porque ela vai conhecer alguém no domingo, no sábado? E aí eu falei, cara, tu vai entrar de novo numa relação abusiva. Porque o cara nem te pediu nada e você já tá há 3 dias em jejum completo, só de água, para encontrar o cara magra. Então, assim, a questão tá no relacionamento que ela vai conhecer sábado? Não tá. Mas ela já veio com conhecido, sem se aceitar, querendo parecer perfeita para alguém que ela vai conhecer só sábado. Entende isso? Por isso que eu gosto de trazer os exemplos clínicos. E em terapia eu identifico, vai entrar de novo numa relação abusiva? E você tá abusando de você? Então quando você chegar lá, tudo que ele pedir, você vai dizer sim. Porque você já se preparou uma semana para ser abusada. Lana, você tá falando que a culpa é dela? Não. A gente trabalha com a responsabilidade. E a gente só consegue mudar aquilo que a gente para de encontrar culpados. A gente começa a olhar pra gente. O que é que se repete em mim para eu dizer não pro outro? Entende? Quando eu falei do cliente que eu atendi hoje, que ele falou assim, ó, eu me relacionei com pessoas e eu me entreguei de corpo, alma e espírito. E a minha pergunta para ele é religião? Que a gente se entrega de corpo, alma e espírito? Não tô entendendo. E aí é um boleto que eu imprimo pro outro que o outro não vai conseguir pagar. Eu tô imprimindo um boleto pra você, paga aí pra mim? Cara, mas... Entende? Então, por isso que é importante a gente tomar as rédeas da nossa vida e dizer sim pra gente o tempo todo. Mesmo que alguém diga, você é egoísta, você tá cuidando de você. Eu sou egoísta, tô cuidando de mim. E tá tudo bem. Porque tá todo mundo fazendo o melhor que pode. E talvez você pode olhar no espelho, olhar para essa mulher que aparece se refletindo no espelho e se perguntar, será que você tá merecendo mais de mim? Porque às vezes a gente é boa pro porteiro, boa pro cachorro, boa pro filho, boa pra nossa mãe, boa pro nosso pai, mas a gente não tem nada para falar de bom da gente. Porque a gente se destrói o tempo todo. E a gente precisa começar a olhar pra gente com amor. Entende? Ama o outro, ama todo mundo, mas ama você primeiro. Ama você, amar o próximo como a ti mesmo. Então o ti vem primeiro. Então se ama para você estabelecer limite na relação. E a Bárbara Fredrickson, que é uma neurocientista que estuda sobre amor, ela fala que a primeira característica do amor tem que ser limite. E a gente precisa dar limite pra gente, inclusive. Se eu me amo, eu limito o que é possível nas minhas relações. E aí eu diminuo, tenho recidiva, tenho diminuição dos transtornos que eu carrego. E vamos continuar pra gente caminhar nisso aí. Para pensar nisso, a gente tem que pensar sobre personalidade. Irlane, o que é personalidade? É quem você é. Quem você construiu em você com histórico de vida. E aí a gente vai divergir em algumas teorias, mas as teorias elas dizem que basicamente a personalidade é construída até os 7 anos de idade. Irlane, então você está me dizendo que o que eu construí até os 7 anos é isso mesmo? É sentença de morte? Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o seu eu, a sua psique, quem você é, os seus gostos, os seus valores foram construídos até os 7 anos de idade. Mas lembra que eu falei que eu gosto de trabalhar com livro, com filme, com conceito? Para quê? Para você ter mais ferramenta. E quem tá aí comigo, tem cliente minha aqui que trabalha, participa de grupo, pode falar aqui. Quanto que você já aprendeu e você já mudou, que você criou novos conceitos para você participando dos grupos. Na segunda-feira teve uma que falou assim, nossa, eu aprendi que eu posso dizer não. Eu aprendi que eu não preciso fazer tudo que a minha mãe quer. Eu aprendi que eu posso mudar de profissão, não preciso seguir a profissão da minha família.
E pensando nisso aqui, falando com você, eu já lembrei de um filme, Viva a Vida é uma Festa. É um filme que fala isso, de um padrão que era sequencial na família que tinha que seguir. E aí o tataraneto quebrou esse padrão. E muitas coisas, falando aqui, eu pensei em Moana. Moana também fala disso, de um histórico familiar, uma família de navegadores que de repente alguém quebrou. E se você for olhar, e eu já atendi mulheres assim, que elas não casavam porque a mãe não era casada, a avó não era casada, ou senão todo mundo era divorciada, e você vai seguindo um padrão em lealdade à sua família. Irlânia, isso é de propósito? Não, é inconsciente. Mas inconsciente até o momento que você não traz para a consciência. Porque a hora que você traz para o sentir, para o perceber, para o dominar, você consegue mudar. Por isso que é importante você se mudar para você mudar o seu mundo, E quando você muda, o mundo muda ao seu redor, porque fica difícil ser o mesmo com alguém diferente. E é interessante isso, eu já quero que você reflita. Você já teve alguma amiga que mudou? Você já teve alguém que mudou perto de você? Você agiu do mesmo jeito com a pessoa? Às vezes a gente até dá uma criticada, porque somos humanos. Não agi assim, tá agindo agora? Mas por quê? Porque é difícil ficar do mesmo jeito, de maneira diferente com aquela pessoa. E isso é muito importante. Depois que eu aprendi que eu não preciso dar resposta a todo mundo, nossa, como eu ganhei saúde mental. E essa semana eu recebi uma mensagem aqui de uma pessoa falando, lavando a alma. E eu, ok, esse é somente o seu ponto de vista. E a pessoa não queria me ouvir, a pessoa queria desabafar. Então deixa ela desabafar. E aí eu fiquei me remoendo depois. Eu falei, espera aí, vou pegar o demônio de ninguém não, deixa o demônio do outro com o outro. E é isso, deixa o demônio do outro com o outro. Se a loucura é dele, fica aí, meu filho, com a sua loucura. Eu não vou carregar ela pra você. Porque eu faço terapia, se precisar do psiquiatra eu vou. Eu pago o meu preço para ter saúde mental. Então quero que você comece hoje a pagar o preço pela sua saúde mental. E o primeiro preço que você tem que pagar é começar a dizer não. Não para o que não te convém. Não para o que te aprisiona. E não para ter só um foco na sua vida, relação amorosa. Diga não para isso. Não é isso que eu quero para mim. Porque a sua vida tem outras áreas e você precisa estar em equilíbrio, como eu falei ontem, para você não colocar os seus ovos numa única cesta, porque se a cesta caiu no chão, quebrou, você perdeu seus ovos todos de uma vez. Então distribua o seu foco, distribua o seu olhar, para que você tenha uma vida com saúde. E aí a personalidade é quem é a pessoa, quais são os seus valores, o que gosta de fazer, sua forma de ser, os desafios que te construiu quanto pessoa. E aí eu já gosto de pensar nisso, tá? Eu tenho uma irmã e a gente foi criada na mesma casa, vivendo a mesma coisa, vivendo na mesma família. Mas se você sentar comigo, eu sou falante, minha irmã já é mais calada. Mas se você conviver comigo com minha irmã, você vai ver que minha irmã é muito carinhosa e eu já sou mais na minha. Então a gente vai vendo que cada um desenvolveu uma personalidade, mesmo estando sendo criado no mesmo núcleo familiar. E o que isso... Por que você está falando isso, Irlânia? Porque todas as vezes que eu me comparo, e eu comecei a live falando sobre comparação, eu tiro meu brilho. Eu tento entrar num molde. Aí eu tenho uma caixinha aqui que eu gosto de pensar nela. Entra nessa caixa aqui, ó. Essa caixa aqui, ó. Cabe nessa caixa aqui. Aí você pega uma pessoa de 62 quilos e fala, entra aqui na caixa. Bota a pessoa na caixa e fecha a caixa com a pessoa dentro e ainda fala pra pessoa, canta, seja feliz. Não dá. Não dá. E eu, Irlânia, não posso aceitar que ninguém nesse mundo me coloque na caixa. Quer conviver comigo? Vai ter que conviver comigo rindo, brincando, mexendo o braço, porque essa sou eu. Essa sou eu. O tempo todo assim. E já tentei pertencer, já tentei ser quietinha, falar baixinho, porque psicólogo, psicanalista tem que ser assim, né? Falar, não expressar, e é um barato assim.
Porque a pessoa tá me falando um negócio esquisito, eu fico assim, mas que é isso? Acontece na sua vida, você permite isso? E eu falo isso. Por que eu falo? Porque eu sou eu. E aí eu pego os meus saberes, o meu manual lá, do diagnóstico desse tamanho que a pessoa senta para estudar. Porém, eu trago Irlânia comigo, porque é essa diferença que faz a diferença. E por que eu tô te falando isso? Porque você vai ser, como eu falei da amiga cantora aqui, você vai ser fulana cantora com você. Com a sua alegria, com a sua personalidade, com os seus valores, com a sua forma de ser, com os seus desafios. Não, Irlânia, tem outra aqui que é personal trainer. Vai ser personal trainer com a sua alegria, com a sua personalidade, com aquilo que você tem. Se alguém falar, eu não gosto da maneira que você dá aula, não. Então, meu amigo, vai pro outro professor. É claro que a gente, uma vez, vou contar pra vocês, uma amiga minha da faculdade, ela começou a assistir meus vídeos e ela falava assim, ainda era o tempo que eu tentava ser mais contida, a pessoa tentava ser mais da minha, assim. E aí ela falou pra mim assim, Irlânia, eu amo seus vídeos, mas você é tão séria e você não é assim. E aí eu olhei pra ela e fiquei pensando assim, né, caramba, eu tento... E eu não fazia porque assim, vou lá ser fulana de tal, não. Eu vinha fazer meu vídeo, mas eu tenho que ser mais séria, psicanalista, pessoa mais séria. E aí eu falei, cara, não dá pra ser séria, porque eu não sou assim. A pessoa canta, a pessoa é da palhaçaria, a pessoa é contadora de história. E eu não consigo. Quem tá aí, que passa pelos grupos, sabe que o tempo todo eu tô criando história, eu tô contando coisas. Tem hora que eu dou risada, eu tenho uma cliente que ela fala assim, posso gravar a sessão? Porque você fala tanta coisa que você me dá livro pra ler, mas eu não encontro no livro, porque eu criei pra você. Então não vai ter livro nenhum, entende? E é isso, é muito vivo. Por quê? Porque você é viva. E vida é movimento. Em algum momento da sua vida, você pode ter aberto mão de você para agradar alguém, mas eu quero que você se retome. Por que eu quero que você se retome? Para você construir a sua história, para você olhar para frente, para você se orgulhar de você. E aí a sua personalidade tem isso. E a gente vai falar agora de alguns transtornos que estão envolvidos com a violência doméstica, porque eu falei que eu ia falar disso. E a gente vai falar. Por que, Irlânia? Porque talvez essa dor que você carrega... Lembra que eu falei que quando a boca não fala, eu não digo não, o meu corpo grita? O meu corpo grita como, Irlânia? Desenvolvendo algo para sobreviver à dor. Porque o meu corpo é inteligente, o seu também. Ele não quer mergulhar num abismo sem fundo. Não, o meu corpo, ele quer viver. E aí, às vezes começa com uma doença no corpo, que é uma gastritezinha, um refluxo à noite. Toma omeprazol todo dia. Será que você não está engolindo sapo demais e está te trazendo indigestão? Será que o excesso de sapo que você tem engolido não está te fazendo mal ao ponto de seu corpo não estar dando conta e está adoecendo? Fala pra mim. Será que não é isso? E aí eu tô falando de doença psicossomática. Eu atendo mulheres que têm doença de pele, sabe? Tem aquele... Ai, meu Deus, esqueci o nome que dá, gente. Aqui, ó. Enfim, que abre o rosto, abre a mão. Esqueci o nome. Mas que o corpo tá dizendo, ei, me respeita. Me respeita. Eu tive uma chefe que ela era assim. A minha empresa era abusiva. A empresa que eu trabalhei era abusiva. E ela tava no trabalho, assim, ela ia pra uma reunião, ela voltava com as placas, assim, abertas. Gente, eu esqueci o nome do negócio. Vou lembrar, não vou falar. E aí, eu pensei nisso. O quanto que meu corpo tá assim, ei, para com isso. Para com isso. Né? Tá toda suja de terra. Descabelada, suada. Porque cuidei do meu jardim. Uma cerveja gelada, sentada no chão e feliz. Psoríase. Obrigada, Daniele. Desse jeito. Psoríase. Mas é isso, ó.
tô suja de terra, descabelada, suada, porque cuidei do meu jardim. E olha só, gente, eu não sou muito das flores não, tá? Eu gosto muito de flor, eu gosto muito de lírio, gérbera e samambaia, porque minha avó tinha samambaia, então eu tenho um amor a samambaia. Então, assim, eu gosto disso, dessas flores, né? E aqueles cactuzinhos que você molha pouco, porque eu acho que qualquer coisa que você traga da natureza para perto de você te traz saúde mental, ok? Então, uma trilha, uma caminhada, uma pedra, um cacto, uma samambaia pendurada, isso traz leveza para você. E aí você torna o seu ambiente mais confortável para você. E a pessoa tá feliz fazendo o que ela gosta. Você precisa descobrir o que você gosta. Qual é o seu ponto de equilíbrio? Qual é o seu ponto de equilíbrio? Aonde você recarrega as suas energias? E aí eu atendo algumas pessoas que têm psoríase. E aí abre a mão, fica em carne viva, às vezes na perna, pés, anos. É cruel. Tudo porque, ó, boazinha pro mundo e o corpo, ó, peraí, não fica nessa não. Vou abrir doença aqui pra você me olhar. Só que a gente para de ter as doenças no corpo e a gente tem algumas doenças que aparecem emocionalmente. E pior coisa da doença emocional é o seguinte: você vai tratar psoríase se o seu médico tiver esse olhar para o psicológico, se o seu médico tiver um olhar mais amplo, ele vai falar assim para você: olha, procura um psicólogo, vou fazer um caminhamento psiquiatra para te ajudar nesse processo. Agora, se o seu médico não tem, ele vai ficar te chapando remédio pomada. Ok? E eu tô falando mal de médico? Não. Eu tô dizendo que tem médicos que olham mais pro emocional e tem médicos que é mais para a medicação, ok? Agora, quando eu não tenho uma doença que não se manifesta no corpo, fez a endoscopia e encontrou uma gastrite, fez a psoríase, o corpo abriu, tem uma doença na vista, ou senão derrame de vista. Eu passei por uma cirurgia há 3 anos e estourou e ficou, tá vendo? Irlane, o que foi isso? Na cirurgia estourou, o meu emocional gritou, com um derramezinho na vista, tá vendo? Era bem forte, hoje é bem fraquinho, mas tá aqui, é minha marca. Meu corpo tava como? Preocupado com aquele procedimento cirúrgico. Então, assim, o nosso corpo, ele tenta equilibrar o tempo todo, ok? Mas aí, o que eu vou fazer? Deixa pra lá? Não, fui pra terapia tratar esse negócio, ó. Foi um derrame na vista, mas será que não poderia ter sido um infarto? Sei. Mas eu vou olhar pra minha emoção. Fiquei nervosa com aquele momento. Entende? A gente precisa olhar para o que acontece no nosso corpo, porque o nosso corpo é a casa das nossas emoções. E se o meu corpo tá gritando, agora, quando a doença ela não é tangenciada, não foi um derrame que apareceu na vista, não é uma psoríase, é de quadro emocional que muitas vezes as pessoas falam, é frescura. Depressão é besteira. Ansiedade tá dando piti. E olha, no século 21, em 2022, eu ainda encontro isso. Semana passada, a minha cliente falou assim, eu nem vinha mais. Mas aconteceu um negócio com a minha filha. Quer dizer, a filha dela é grande, já adulta. Ela teve um problema com a filha que disparou algo nela. E aí ela falou, não, vim só pra tratar esse negócio da minha filha. Eu achava que eu não tava precisando. Mesmo a pessoa experimentando o processo, entendendo as suas emoções, ela acha em algum momento que ela não precisa mais, que ela pode se dar alta. E ó, eu já fiz isso, tá? Eu já me dei alta. Voltei pior, ai que horror. Mas eu tô aqui e falei pra minha terapeuta que eu não abro mão dela, que é toda semana ali, ó, bonitinho. E eu desmarco tudo, mas eu não desmarco a minha terapia. Vamos que vamos. E aí é bem a gente pensar, e eu separei alguns quadros, ok? Pra gente falar aqui. Compulsão alimentar. A compulsão alimentar, ela tem alguns transtornos, ok? A gente tem o transtorno de anorexia. Eu não como pra ser magra, eu não como pra ser perfeita, eu não como para sumir,
para diminuir a minha dor. É como se eu baixasse a energia no meu corpo, eu fosse sentir menos aquilo ou aquilo outro. Então, muitas mulheres que sofrem violência doméstica, elas sofrem de transtorno alimentar que está vinculado à anorexia. Só anorexia, Irlânia, que é transtorno? Não. Bulimia. Eu como, mas eu boto para fora. Comi, mas já me arrependi. Comi, mas se eu tiver gorda não seria aceita. Comi para acabar com a minha dor, mas ele falou que eu tô gorda, eu preciso correr para vomitar. E aí a Daniele tá falando, eu passei pelo derrame de vista, problema de pele, depressão e tanto agora inflamação intestinal. Agora comecei a fazer a terapia e comecei a melhorar. É exatamente isso. E vou te falar, Daniele, não se abandone. Ó, eu gosto daquela música da Sandy. Não, não me deixe, não. Olha pro espelho e canta pra você. Não, não me deixe, não. Ó, vamos fazer um pacto, eu e você, com essa pessoa do espelho. Não se abandone. Não se deixe. E aí, olha quantas coisas, né? Problema de pele, começou a falar. Não deu ideia, depressão. E agora um tratamento de inflamação intestinal. E eu vou te falar, nesse período de 10 anos que eu trabalhei em hospital, o pior câncer de tratar intestinal. Piores doenças intestinais. Por quê? Porque é o nosso segundo cérebro intestino. É de lá que vem o hormônio do prazer, a serotonina. Meu intestino inflamado vai liberar o hormônio do prazer? Não. E eu preciso cuidar do meu intestino. Cuidar da minha alimentação, cuidar do que entra na minha boca. E aí, se o meu intestino tá ruim, eu desenvolvo depressão. Eu desenvolvo ansiedade, eu fico enfesado, com raiva, matando todo mundo, jogando coisa em cima. Por quê? Porque eu tô, com as fezes guardadas dentro de mim. O que era pra sair, porque meu corpo liberou as toxinas que ficaram, fica aqui, no meu corpo. Então, é muito importante a gente pensar nisso, ok? Então, vamos lá. A gente falou sobre bulimia, eu boto pra fora a energia. Anorexia, eu não como pra não sentir. Eu não como pra ser aceita. Eu não como pra ser perfeita. E compulsão alimentar. O que é compulsão alimentar, Irlânia? Nós repetimos os padrões. A gente come muito num período de 3 horas, de 2 a 3 horas, loucamente, pra não sentir. Semana passada uma cliente falou assim pra mim, eu pego o aplicativo do iFood, eu peço tudo que é comida e eu como até desmaiar. Preste atenção nisso. A pessoa liga, pede lá pizza, yakisoba, um doce, come tudo, aí desmaia. E aquele filme 7 Pecados Capitais, Seven, né? O nome do filme, ele fala isso. Primeiro pecado capital, a primeira coisa que a pessoa morre é pela boca. Comeu demais. Morte por empanturramento. Comeu muito até a morte chegar. Então é muito importante a gente olhar para isso. Outra coisa, alcoolismo. Mulheres que adotaram o hábito da bebida no relacionamento abusivo. Não bebiam coisa nenhuma. Eu atendo mulheres cristãs, inclusive, que não bebia vinho e que passou a beber através do relacionamento abusivo. E uma falou pra mim, eu bebia pra ficar tranquila, pra ser sábia e submissa. Falei, então vamos parar de beber, porque não precisa. Não precisa desse negócio. Fiquei abaixo do peso, tive anorexia, tive bulimia, fiquei abaixo do peso, tive anemia, depressão neste mesmo período. Olha aí. E aí é muito importante, inclusive, esse depoimento de vocês. Por quê? Porque é você que tá falando aqui. Eu tô trazendo casos clínicos, mas é você que tá falando. Tá se abrindo. E a exposição, ela traz cura. Ok? A gente pode colocar pra fora. E aí, eu falei do alcoolismo, falei das compulsões alimentar. E a gente vai falar da ansiedade. Por quê, Lani?
Ansiedade, ela é dividida em alguns parâmetros, tá? Até aqui no DSM-5, que eu trouxe para falar com vocês, que é o manual de transtornos mentais, todo psiquiatra, psicanalista, psicólogo vai trabalhar com ele, ok? Porque é a nossa Bíblia, né? Bíblia dos transtornos mentais. E aí a gente vai ter aqui fobias específicas. Transtorno por estimulação aversiva à exposição específica. E isso acontece muito, ó. A pessoa, ela... E aí eu tô falando o nome técnico, mas eu vou explicar, tá, gente? Pra você entender e caminhar comigo aqui. A gente se condiciona a questões aversivas. Por exemplo, ele foi numa festa de família e me destratou lá. Você vai querer ser destratada sempre? Não. Você vai querer ser exposta? Não. Então você vai criando aversão a isso. Fobias específicas. Pode ser fobia de bicho. Pode ser fobia de lugares. Mas é uma fobia específica. Qualquer coisa que te traga uma fobia. Ok? Por exemplo, liga o carro com você dentro e sai loucamente dirigindo. Ah, eu vou matar a gente. Aí você não quer mais andar de carro. Não anda mais de carro, fica em casa. Por quê? Porque eu adquiri uma fobia específica por algo que foi aversivo. E é importante a gente pensar nisso. Por quê? Porque isso traz outras formas de ansiedade. A ansiedade social. Eu tiro o estímulo aversivo. Como história de bullying. Ah, só na escola, Irlânia? Não. Ambientes que te colocaram expostos, privações, inibições, padrões exigentes, coisas que te fizeram ser refém. Aí você passa a pensar, né? Porque o transtorno, ele é assim, ó. Eu falei pra você que você é feio. Eu falei pra você que você é burro. Eu falei que você é... E aí seus pensamentos passam a ser assim. E na ansiedade social, eu sou feio, eu sou burro. As pessoas vão me criticar. Eu sou rejeitado, eu sou feia, eu sou besta. E aí você começa, ó, se isolar. Sabe aquela coisa de que eu rejeito para não ser rejeitado? Eu me puno para não ser punida. Tá ligado a isso. E aí a gente vai ter ansiedade, a gente desenvolve o quê? Transtorno de pânico. Que é eu não saio mesmo. Eu não tenho contato com nenhum estímulo aversivo. A reação do meu corpo é porque vai acontecer algum mal para mim agora, nesse momento. E a minha mente, ó, ela começa a criar e eu começo a viver, porque o meu cérebro não distingue o que é real do que é imaginário. E aí eu já quero falar aqui, e eu vou entrar no TEPT, tá? Porque o TEPT é transtorno de estresse pós-traumático. Hoje, eu até falei lá no grupo, quem não tá no grupo, entra lá no grupo, né? Falei no grupo que eu e meu esposo sofremos um acidente hoje, quer dizer, ele sofreu um acidente. E aí foi interessante, porque a gente pedala e um ônibus pegou ele e ele bateu no ônibus, o ônibus foi levando ele foi rolando e por pouco a roda do ônibus não passa por cima da cabeça dele. E ele tá com ovo aqui, tá todo ralado, machucado. E a única coisa que aconteceu com ele, graças a Deus, foi a munheca dele aqui que tá imobilizada. Ponto, foi o que aconteceu. Só que o que acontece no estresse pós-traumático, tá? Eu fiquei revendo a cena aqui, na minha mente. E foi interessante porque quando ele levantou, que eu vi que ele estava bem, eu olhei para trás porque o fluxo estava aberto de carros. E aí eu falei, sai da rua. Ele levantou, alguém correu, pegou a bicicleta dele e tudo mais. E aí eu fiquei vendo, eu vi de costa, eu tava agarrada nele assim, eu vi a cena dele rolando e esperando pra ver, porque acidente é assim, né? É muito rápido, mas você vê como câmera lenta. E aí ele passando e eu vendo, a roda não amassou a cabeça. E aí ele levantou, eu falei, tá tudo bem, né? Quer dizer, vamos ver, né? Porque a dor vai vir agora. E aí o que aconteceu? O cara que tava vindo de bicicleta na frente, ele parou e fez assim, meu amigo, levanta a mão pro céu e agradece, porque você nasceu de novo. O cara falou pra ele. E ok.
Aí eu vim, a gente pegou a bicicleta, viu que tava amassado, ajeitou o guidão e ele foi pra casa. A gente veio pra casa. Quando a gente chegou em casa, a gente deixou a bicicleta e foi pro hospital. Mas nesse caminho de ir pra casa e ir para o hospital, eu confesso que eu vi aquela cena passando na minha mente umas 10 vezes. Sabe como? Quando você tá assim, aquele filme passa. E o filme vinha e passava. Eu olhava pra ele, via que tá tudo bem, tá? E aí vinha o filme e passava. E aí o que aconteceu? Por que eu tô trazendo esse exemplo? Porque foi hoje, aconteceu hoje. E foi comigo, então eu tô trazendo um exemplo meu. O estresse pós-traumático, ele é essa repetição cerebral das imagens que vem. Então, quando alguém grita comigo, quando alguém me bate, quando eu vivi uma relação abusiva, que eu fico revivendo aquela cena, ponto, foi configurado ali, ó, cravou o estresse pós-traumático. Irlane, o que você fez? Olha, eu ontem até falei com uma cliente aqui, né? Vamos conversar com você, hein? Vamos conversar com você, porque esse negócio tá dando certo, não você tá sendo dominada pelos pensamentos e a gente precisa conversar com a gente. Ilana, mas é coisa de maluco conversar comigo. Não, não é não, porque você conversa com você o tempo todo, mas geralmente é pra te punir, é pra ficar reafirmando que você não tem e você vai direcionar a sua conversa. E eu falei, olha, Irlane, tá tudo bem. Tá tudo bem. Em alguns momentos, essa imagem vai voltar na sua cabeça. E tá tudo bem. Mas vocês estão bem. Vocês estão vivos. Olha pra frente. Tenha mais atenção, mas tá tudo bem. E eu fui falando comigo ontem. Nesse caso dessa cliente de ontem, ela tava dizendo que como ela tem um ambiente muito invalidante na casa dela, ontem eu falei sobre ambiente invalidante. É o ambiente que não te impulsiona, o ambiente que não te coloca para cima, o ambiente que não te leva além. O que acontece nesse ambiente? Ele te lesiona. E o que ela faz, essa cliente? Ela fica pensando assim, eu vou ser abandonada por essa pessoa, eu vou ser abandonada por essa pessoa. Então, antes de sofrer, ela faz o outro sofrer. E aí eu falei pra ela, não, o que nessa relação de hoje se repete com as relações que você teve antes? Ela falou, nada. Eu falei, então não vai acontecer nada. Então vamos pensar nisso. O que você pode fazer de conversas e acordos com essa pessoa que você está conversando agora para que isso não aconteça? E você vai conversar com você. Olha, sua vida não é isso aqui. Lembra que eu falei? A reação do corpo que leva a mal, que leva à morte, que diz, eu vou parar aqui agora. Não tem jeito pra mim. Eu sou burra mesmo. E aí você fica desenvolvendo esse diálogo interno que desenvolve isso. Então a gente já falou sobre compulsão alimentar, alcoolismo, ansiedade. Agora a gente vai falar. Falei sobre ansiedade, falei sobre o toque. O toque, ele é um transtorno que faz com que você repita alguma coisa. Por exemplo, eu gosto de falar, quando eu tenho clientes com toque, meus clientes com toque são muitos clientes religiosos, pessoas que se benzem o tempo todo, o tempo todo tá se benzendo. Tô falando mal de se benzer, não, é a fé da pessoa, ela tem que fazer o que ela acredita. Mas quando é expressivo demais, tem o filme Toque Toque, assiste lá que você vai entender. A pessoa vai sair de casa, ela confere a porta se está aberta ou fechada 60 vezes. E no relacionamento abusivo, o que acontece? Você pegou o álcool gel e colocou na bolsa. Aí você tá na rua, você sabe que tem que usar máscara e álcool gel. Aí você olha na bolsa, não tem álcool gel. Aí você passa a botar 50 álcool gels dentro da bolsa. Porque você fala assim, se eu esquecer... Não, eu não falhei. Você abre a bolsa e às vezes você tá na rua, tem um álcool gel na sua bolsa, você entra numa farmácia para comprar um álcool gel. Por quê? Porque você desenvolveu nessa relação a capacidade de desconfiar de si, de não entender que o que você fez está feito. Então você fica voltando, você fica comprando, você fica... Entende? Então, o toque, ele tá muito relacionado a eu tenho que ter uma casa toda limpa, tudo no lugar, tudo no lugar. A comida tem que estar tudo feito, tudo feito. E aí a gente pensa nesses exageros. Irlane, o que é um transtorno? É o que transtorna você e o outro. E às vezes a gente consegue segurar o nosso transtorno quietinha.
E eu acho que é a pior fase. Porque quando a gente bota o nosso transtorno pra fora, alguém reclama e a gente pede ajuda, já que a gente quer conviver com essa pessoa. Agora, quando a gente fica assim, ó, se benze toda hora, passa o óleo ungido. Eu tenho uma vizinha aqui, ó, que eu não sei, mas eu acho que ela tem toque, porque é tanto fio de óleo ungido na porta dela, que eu falo, gente, mas tá ungido essa pessoa. Eu não tô falando mal, eu tô dizendo dos exageros, ok? E aí você começa a pensar o que tá desregulado nessa pessoa. E essa capacidade de desconfiar de si está relacionada ao toque. E aí você fica refazendo coisas, ok? A depressão. Eu não vejo nada. A vida é cinza. Não tem cor. Porque preto é uma cor definida. Agora o cinza, não. Cinza é meio nublado, né? Quando o dia tá nublado. E aí eu não sei porquê, mas nos países mais frios, Inglaterra, Suíça, o índice de depressão é muito grande. Por quê? Porque falta o sol, falta a cor, falta a vida do dia. Então, quando a sua vida interna não tem sol, não tem alegria, não tem planta, não tem jardim, como a colega colocou, a gente fica numa vida cinza, sem vida, sem possibilidade. E um relacionamento abusivo, quando você para de acreditar em você, quando você já deu tudo que você podia e nada aconteceu de novo, o que você faz? Você desenvolve uma vida cinza para sobreviver àquilo. E depressão não é gripe que você pega, tá? Fui ali e peguei a gripe. Não é. Depressão é uma construção social. Tristeza, 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 que virou depressão. Não tinha saída. Quando não houver saída, quando não houver mais solução, ainda haverá o sol. Quando eu acredito que ainda haverá sol, ok, mas quando eu não acredito, ou quando tá tudo fechado mesmo, eu botei um cobertor preto na janela para não entrar o sol. Aí a minha vida fica cinza de verdade, eu passo muito tempo no quarto. E a gente precisa sair disso, tá? Agora eu quero falar de pessoas que são propensas à violência doméstica, que é o bipolar, porque ele muda muito de relacionamento. E ele encontra pessoas abusivas e manipuladoras para conduzi-lo ou para ser conduzido. São pessoas que caem nessa questão. Ó, eu mudo, tô triste, tô feliz, tô em alta, tô em baixo, tô no processo de mania, fazendo tudo ao mesmo tempo, tô no processo de apatia. Então eu sou uma presa fácil, até porque conviver comigo não é fácil. Porque eu mudo muito rápido. E aí eu encontro um manipulador e aí eu fico ali. E esse manipulador vai encontrar os meus pontinhos, quase que os pontos de acupuntura, sabe? O ponto certo para ativar o que ele quer. E aí eu fico presa. Entende? Então é muito importante você saber se você já tem um transtorno prévio. Porque olha o que eu falei de toque, que a gente desenvolve. Falei de TEPT, que é um transtorno de estresse pós-traumático. Compulsão alimentar, que em algum momento da vida a gente adquire. Agora, a bipolaridade, ela é algo do self, do eu, que tá, ó, em dois lados, ok? E como ninguém me aceita, ninguém convive comigo, às vezes a gente encontra alguém para manipular. Outro transtorno, e esse transtorno é muito importante falar. Até a Vanessa Urach, eu acho que é o nome dela esse, ela agora falou que tem esse transtorno e ela viveu uma relação muito desafiadora, que é o transtorno de personalidade borderline. As pesquisas dizem que 76% são mulheres que têm esse transtorno. 76% das mulheres, elas vivem na borda. E o transtorno de personalidade borderline, ele foi um transtorno que desenvolveu exclusivamente por um ambiente invalidante. Quais famílias são típicas dos sistemas de do transtorno de personalidade borderline, Lânia? Famílias acusadoras, criticadoras, que nada tá bom, que nada tem que... E a pessoa fica sendo múltiplas, tentando acertar. Ela passa a vida tentando acertar. E a personalidade dela se consolida assim. Outra, um fala que sim, o outro fala que não. Um diz que sim, o outro diz que não. Ela nunca sabe o que quer, sabe? Não, sim, é não, sim. E ela fica na borda, ela fica ali flutuante.
E aí a gente tem famílias que trabalham com recompensa, sabe? Crítica, armadilhas. Você nunca sabe o que é, se pode, se não pode. Ou dentro da família pode, aí quando chegar na rua não pode. Entende? Mentiras, manipulações. O transtorno de personalidade se faz nessas famílias. Não está culpabilizando, não estou culpabilizando, mas eu estou trazendo entendimento. Porque quando eu entendo qual o esquema que formou a personalidade borderline, eu consigo atuar na jugular, sabe, na dor da pessoa e trazer o centro para ela. E aí a Vanessa, não sei que é o Urach, né? Essa que foi que era do Caldeirão do Hulk, eu acho. Depois ela foi pra Universal e agora ela tá aí, né? E aí ela falando que a igreja, inclusive, não deixava ela tratar, dizia que era demônio. E de certa forma parece. Sabe, essas manifestações demoníacas que a pessoa ela não tem controle de si, ela não tem controle da vida. Vazia, impulsiva, carente, exclui e aí se apega. E eu vou te falar, geralmente as mulheres de transtorno de personalidade borderline, como essa pessoa que eu citei, que colocou na mídia essa semana que tem esse transtorno, e se submeteu a uma relação abusiva de um relacionamento, eu não sei. Ela fala da igreja. Então, a pessoa com transtorno de personalidade borderline, para ser aceita, ela aceita tudo. Tudo. Irlânia, e a pessoa que não tem um transtorno? Porque o DSM ele diz 9 tópicos para eu ser o transtorno. Mas às vezes eu tenho trechos dos transtornos, eu tenho partes dos transtornos. Então eu não tenho os 9, que não me configuram uma borderline, mas eu tenho 3 espectros daquele transtorno. E aí eu vivo mais ou menos assim, eu tenho coisas parecidas com aquilo. Essa desregulação emocional, medo de não ser aceita, medo de não pertencer, e eu rejeito para não ser rejeitada. Eu tô bem, de repente eu explodo, jogo coisa em cima, grito, bato porta. E é muito importante se conhecer para se curar. Irlânia, qual é o casal perfeito do transtorno de personalidade borderline? O narcisista. Aquela pessoa que domina, que ela é o centro da vida. A pessoa que tudo é pra ela, que o dele tem que ser melhor, que o dele tem que fazer. E olha o que eu falei, o transtorno de personalidade borderline está muito presente entre modelos, atrizes, pessoas que se preocupam com o corpo, com uma imagem. E aí encontra um narcisista. O que o narcisista precisa? De uma mulher bonita, perfeita. É isso, perfeita, porque ele tem um carrão, ele tem um empregão, ele tem um casarão. Ou ele pelo menos tenta mostrar para a sociedade que é isso que ele tem. Irlânia, por que é importante a gente saber de tudo isso? Porque se a gente não se conhece e não entende que às vezes uma desregulação emocional que temos é um transtorno que a gente pode ter sido acometida, como que a gente vai tratar com a medicação certa, com o cuidado certo? Para esses casos de transtorno de personalidade, não tem outro caminho além da psiquiatra, que muitas vezes a gente vai tomar medicação, não digo por resto da vida, mas por um tempo. A gente vai ter terapia constante, atividade física, exposição ao sol e encontrar fontes de prazer. Então, qual é o cuidado? Psiquiatra, terapia, atividade física, exposição ao sol e fontes de prazer. Ter hobby, ter relacionamentos positivos, ter um lugar bom para você estar com alguém que te respeita. E aí eu quero já saber de você. Se na minha fala você identificou alguma coisa que te acomete, algo que você carrega, ou algo que você tenha identificado em você, fala pra mim. Você identificou algo desse tipo? Algo desse tipo em você? Ou você conhece alguém que tem? Olha só, deixa eu te falar. Eu tenho uma amiga que ela tem um transtorno de personalidade borderline. E ela é uma pessoa que ela faz barraco na rua, ela grita, ela joga coisa em cima das pessoas,
ela tá falando com você e do nada ela desliga o telefone. E eu ficava assim, meu Deus, o que acontece? E eu pontuei pra ela, né? Porque assim, é o que eu falo, tá? Eu não sou terapeuta o tempo todo, não. Mas não tem como eu ficar lendo esse negócio aqui e não saber que tem um negócio diferente na pessoa, que mesmo eu não estando trabalhando. E eu virei pra essa amiga e falei assim, amiga, você tá bem? Porque assim, você tá tranquila e de repente você começa a gritar. Seu filho chega e você começa a gritar com seu filho. O que acontece? Você tá bem? Assim, procura uma ajuda. Não vou procurar ninguém. E aí, eu não tô ali pra tratar uma amiga, ok? Então, o que eu fiz? Eu e Irlânia fiz. Consigo lidar com ela em alguns dias, em alguns momentos. Irlânia, dá pra você ficar perto dessa pessoa o tempo todo? Não. Porque lidar com alguém com desregulação emocional é muito difícil. Só que se eu, Irlânia, não reconheço que eu preciso de ajuda e tratamento e não procuro isso, eu fico presa nisso. E eu aprisiono os outros. Entende? Uma mãe borderline, com essa desregulação emocional, ela traz um filho dependente. E ela põe medo em todo mundo, ela expulsa todo mundo, ninguém sabe cuidar, ninguém pode encostar no filho dela. E aí eu tô falando de um relacionamento abusivo, mas algo que se repete. Imagine uma família, e eu já atendi família assim, com uma mãe borderline e um pai narcisista. E eu tratar a criatura que tá comigo, para ele ser forte, para ele vencer aquilo. Porque é um ambiente totalmente invalidante. Uma mãe que quando tá em crise de ansiedade começa a se bater, se morder. Então a gente precisa se curar para os nossos ambientes serem mais válidos. E que a gente tenha mais saúde mental. E que a gente não aceite qualquer coisa por causa das nossas desregulações emocionais. Ok? Eu falei com você. Psiquiatra, terapia, atividade física, fazer algo que gosta, ter um hobby e ter momentos de prazer. Começa por alguma coisa. Eu não posso começar por tudo hoje, então começa por alguma coisa. Mas não dá desculpa não, tá? Porque a gente fica preso em algo por desculpas, historinhas e justificativas. A gente fica dando desculpa, eu não faço isso porque eu não tenho dinheiro. Eu não faço isso por causa disso. Eu tive gripe agora, eu entrei o ano, só o pó, tomei antibiótico 10 dias. E o que eu fiz? Eu não posso ir pra academia porque eu não sei o que eu tenho, né? Eu não posso contaminar as pessoas. E eu não posso ficar no ambiente fechado. Então eu boto meu tênis e saio 10 horas. Não tem que pegar sol? 10 horas eu saio, caminho no quarteirão. Não vou dar desculpa. Eu vou fazer minha atividade física. Dentro das minhas possibilidades. Irlanda, você já voltou pro CrossFit? Não, volto amanhã. Mas eu pedalei. Eu fui caminhar na rua de máscara. Eu peguei o meu solzinho. Mas eu não dei desculpa. Então, elimine as desculpas, as historinhas e as justificativas. Faça o que precisa fazer. Quem é a pessoa que vai defender você? Não é o Chapolin Colorado. É o Chapolin Colorado. Não, é você. Você que precisa se cuidar. Você que precisa falar. Você que precisa se conhecer. Eu quero saber se essa live fez diferença na sua vida. Se você gostou dessa live. E eu quero que você me mande perguntas pelo direct. Lá no grupo também. Quem não tá no grupo, sim, entra lá no link da bio. Entra no grupo, faz as suas perguntas, que eu vou ter o imenso prazer de te responder e te ajudar. E hoje eu já falei aqui que a gente vai lançar o Clube do Livro, para a gente estudar um livro por vez, para ampliar o seu autoconhecimento e te ajudar a se libertar de relações abusivas. Então vamos nessa. Beijo no seu coração. E até amanhã. Obrigado por todos que ficaram aqui comigo. Se você acredita que alguém precisa dessa live, encaminha. Encaminha porque a gente faz a corrente do bem. E a informação, ela traz transformação. Beijo no seu coração. E até amanhã. Beijo, beijo.